Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. A gente está começando mais um Papo de Mercado. Eu sou Larissa Brito e toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, a gente se encontra aqui na União FM para conversar um pouquinho sobre histórias inspiradoras de empresas que fazem a diferença aqui na nossa região, de negócios. E hoje a gente vai falar de um segmento que eu particularmente sou apaixonada, que é o segmento da educação. E a gente vai falar com um nome muito importante da educação, de uma empresa, de uma escola, uma instituição de ensino muito forte, que formou centenas de pessoas, milhares de pessoas aqui na nossa região, que está completando 75 anos nesse ano. E para conversar um pouquinho mais sobre o Colégio Marista Pio XII, eu estou recebendo aqui o vice-diretor da instituição, o Pedro Manfroy. Muito boa noite, professor, vice-diretor. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Mercado na Rádio União. Olá, Larissa, muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio União. É com muito prazer que estou aqui representando o Colégio Marista Pio XII nesse espaço tão nobre que é com a nossa parceira Rádio União, para comentar um pouco sobre a trajetória da nossa unidade, do nosso colégio e da Rede Marista aqui em Novo Hamburgo. Então, muito boa noite a todos, agradecemos muito a oportunidade. Bom, lembrando também os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio, que a nossa transmissão também acontece por imagens no YouTube da Rede União e vai ficar salvo lá, né? Quem quiser, não conseguir acompanhar por algum motivo todo o programa e quiser depois acompanhar lá, é só ir lá no canal oficial da Rádio União no YouTube, que a gente vai ter esse programa disponível também. Bom, Pedro, a gente estava conversando antes, né? Tu é professor de História, inclusive, né? Tua formação, sobre a importância, né, da gente entender o contexto histórico e trazer isso para a conversa. E eu acho que a gente tem que começar por aí. A gente está falando de uma história de muito sucesso, de 75 anos, né? De ex-alunos apaixonados pela instituição, né? E alunos, enfim, mas eu queria que tu me contasse um pouquinho como que essa história começa, e não necessariamente o Marista Pio XII, mas vamos entender um pouquinho mais sobre os irmãos maristas, como que eles chegam aqui na nossa região, o que é a Rede Marista, né? Certo, Larissa, então esse é um elemento bem importante para entendermos o contexto, né, para afastar um pouquinho. De onde vai a nossa escola, o nosso colégio, que está situado hoje bem na região central da cidade, né, em Novo Hamburgo, mas toda a história que existe na comunidade, né, da presença dos irmãos maristas, até chegarmos à constituição do Colégio Marista Pio XII. Então, o nosso colégio ele faz parte de uma rede integrada que está presente em mais de 80 países em todos os continentes. Então, a Rede Marista é uma rede vocacional que envolve a questão da religiosidade cristã e católica, presente a partir da educação em todos esses países que eu citei. Há pouco tempo eu estive, na semana passada, num encontro na França, onde se encontraram nesse espaço diretores de 45 países de unidades maristas ao redor do mundo para discutir educação, né, os temas atuais, mas também para fazer memória ao início do Instituto Marista. Então aproveito para conectar esse momento. Então, o local que eu estive se chama L'Ermitage, é a casa que foi construída pelo padre Champagnat, na cidade de Saint-Chamond, na França, que é próximo a Lyon, na parte sul da França, em 1825. Então, a casa completa 200 anos, por isso foi o local, então, desse encontro, na nossa reunião que eu tive a oportunidade de participar. Dessa casa, então, o Champagnat iniciou a formação dos irmãos maristas e a abertura de escolas. Então ele abriu, durante a vida dele, ele viveu do final do século XVIII, 1789, que é bem a Revolução Francesa. Então ele passou a sua infância durante esse processo e viveu até 1840. E na sua trajetória ele criou 48 escolas. E o objetivo principal dele era fornecer educação para aqueles que não tinham acesso. Por isso que as escolas maristas surgem sempre nas regiões rurais, no interior da França. A partir disso, o Instituto vai tomando força, vai criando e se espalhando pelo mundo, né, a partir das questões políticas também da França. E o nome do Instituto vem o Champagnat, o padre, né, francês que criou o Instituto, ele consagrou a obra educativa a Maria.
por isso Marista é o nome da rede, da congregação religiosa e da rede de escolas. Então, tendo esse início lá na França, os irmãos se espalham, né, pelo mundo com missões educativas, sempre com a missão educativa em primeiro lugar, né, de ir até uma comunidade que precisava de escolas. Então, lá no início do século XX, pessoas muito famosas aqui da cidade, o Pedro Adams Filho, Jacob Crefft Neto, eles se organizam vendo que a demanda de escolas era algo muito, ainda que não supria, né, a demanda do que existia. Então, eles se organizam junto à catedral também, né, a igreja matriz aqui da cidade, e eles enviam então um comunicado, juntam fundos para construir uma escola e enviam para Roma, né, para a sede da Igreja Católica, que passa para os maristas então a possibilidade de gerir essa escola aqui na cidade. Então, a partir da liderança do Pedro Adams Filho, desses outros cidadãos ilustres da nossa cidade, são o nome das ruas, né? Exatamente. A maioria deles que estão nas ruas do centro são essas pessoas, lá do início do setor calçadista também. Isso, muito forte nesse segmento, né? Isso, então eles organizam esses fundos e constroem a escola para ser a sede, então, da congregação marista. De que ano a gente está falando? Aqui é o ano exato de 1914. 1914. Isso, quando eles organizam os fundos, a gente tem os documentos, as assinaturas ali do Pedro Adams para esses fundos e para a construção da escola. Ela fica pronta em 1915 e o prédio que nós estamos falando da primeira escola marista na cidade, que nós comemoramos também agora em 2025, além dos 75 anos do Pio XII, os 110 anos da presença marista em Novo Hamburgo. Os irmãos maristas então assumem o colégio que foi chamado de São Jacó, que hoje ele é o prédio 1 da Universidade Fevale. Esse prédio, então, ele ficou sob gerência dos irmãos maristas de 1915. Quem não está identificando o prédio, aquele prédio cor-de-rosa ali na frente do Hospital Regina, né? Aquele Exato. prédio ali foi o primeiro colégio marista de Novo Hamburgo. Isso, então, dentre os pedidos do Pedro Adams Filho, entre outros, era que os irmãos fossem alemães pela comunidade aqui. Então, os primeiros irmãos maristas e diretores do colégio foram alemães. A rede marista surge na França, mas logo se espalha, né, pelos outros países da Europa, até chegar aqui no Brasil. A chegada aqui no Rio Grande do Sul em 1903, na cidade de Bom Princípio, onde até hoje quem vai para a Serra, se passar pela RS 122 e observar à esquerda, tem o prédio lá dos irmãos. Hoje é uma casa de formação, lá foi a primeira escola, em Bom Princípio. E logo em 1914, a partir de um pedido da comunidade, eles vêm e assumem então a direção de uma escola aqui em Novo Hamburgo, iniciando a trajetória do Colégio Marista São Jacó, que funcionou de 1915 até os anos 60 aqui na nossa cidade. Após então esse período, durante a nossa cidade passa por uma transformação econômica a partir da estação férrea, né, do trem. Então, o primeiro núcleo da cidade histórico e de constituição econômica foi o Hamburgo Velho, né, o Hamburgerberg, e após então o núcleo central da cidade, com o trem ele se muda para o centro atual, na parte mais baixa, né, da cidade, mais próxima à BR. Ali então os irmãos, depois de perceberem que a cidade também crescia para aquele lado, então eles buscaram um espaço que pudesse ampliar o atendimento, né, dos maristas na cidade. E aí abrem a escola, inicia como Escola Pio XII junto à Catedral São Luís. Para quem conhece, o local era o Cavalinho Branco, que é o anexo da igreja. Ali foram as primeiras turmas, 3, 4 turminhas iniciaram em 1950. E visualizando dali onde hoje está o colégio, era um descampado, era um morro, né? E a partir dali os irmãos então veem que ali vai ser o local ideal, adequado, então eles iniciam a construção do Colégio Marista Pio XII, que a partir dos anos 60 passa então a incorporar também o São Jacó. Então, a partir de 1962, o prédio fica pronto, do Pio XII, bem no centro da cidade, e no final daquela década, então, o Colégio São Jacó se transfere todo para o Pio XII e o prédio é repassado para a comunidade, onde vai surgir depois a universidade, né? A Universidade Fevale, que é uma universidade comunitária a partir da cessão do prédio pelos irmãos maristas. Então, 1962, né, a escola se constitui ali onde ela está hoje, né? 75 anos de história desde então, desse lugar do Pio XII, né?
Vocês estão com uma programação super especial, né, nesse ano, encontro de ex-alunos, tem mudança na biblioteca. Queria que tu contasse um pouquinho mais como que vai ser esse processo de comemoração, o que vocês estão preparando, já prepararam para essa data tão importante. Certo, então esse é um ano então celebrativo, a gente escolheu como não celebrar apenas a data, que é 1º de março, mas comemorar durante todo o ano de 2025. Então nós iniciamos em 23 de fevereiro com uma missa aberta à comunidade, a todos os nossos estudantes, famílias. Então e educadores, nós iniciamos, então esse foi o primeiro momento celebrativo e daí a gente abriu as comemorações do ano de 2025. Agora, no final do mês de abril, no dia 24, nós teremos a inauguração da biblioteca, da nova biblioteca do colégio, que é um espaço dinâmico, moderno, que foi construído a partir da escuta dos estudantes, das famílias conselheiras, dos educadores. Então é um espaço moderno, propício para a prática educativa, né, inovadora, que está tão conectado à nossa proposta, né, que ela é uma escola tradicional, que tem os valores, mas também trabalha com os elementos das novas tecnologias e da inovação. Então nós teremos essa celebração agora para a comunidade interna do colégio no dia 24 de abril, a inauguração da biblioteca, e no dia 7 de junho nós teremos o encontro de ex-alunos, onde aí sim nós Que dia? No dia 7 de junho. 7 de junho. É um sábado, nós vamos divulgar ele nas redes, em parceiros também, e nós teremos a ideia de fazer uma grande celebração, um encontro da nossa comunidade, né, de todos os estudantes do colégio hoje, suas famílias, com ex-alunos. Muitas famílias, né, muitos pais e mães trazem seus filhos para o colégio, foram ex-alunos, ex-professores. Então a nossa ideia é fazer uma grande celebração com todos eles lá no colégio, de usar os espaços, fazer esse momento de reencontro, celebrando 75 anos dessa trajetória tão bonita do Marista Pio XII. Isso que tu trouxe dos pais, né, que trazem os filhos para a escola, eu acho que deve ser bem presente, né? Isso mostra também o vínculo que a escola consegue estabelecer com os alunos, né, a ponto de trazer seus filhos depois, que querem que os filhos, porque normalmente quando a gente tem filhos, né, a gente quer que os filhos tenham as melhores experiências possíveis, né? E quando a gente consegue reproduzir, passar para eles uma experiência que a gente teve que foi positiva, é muito legal, né? Vocês devem ter bastante histórias nesse sentido, né? Isso, nós temos muitas famílias que foram estudantes, tanto os avós quanto os pais, né? Então, às vezes, quando eles entram no colégio para levar o filho, essa aqui era a sala que eu estudei, ele vai contando para o seu filho. Então, esse é um movimento bem significativo que faz parte da nossa ideia de congregar a comunidade, né, de Novo Hamburgo, as famílias, né? Então a gente sempre trabalha trazendo as famílias bem próximas para entenderem as propostas do colégio, a organização, as dinâmicas, enfim. E dentre os valores que estão na nossa essência do que é ser marista, um dos nossos elementos que trabalhamos com todos os educadores é o carisma marista, o nome que é o que o Champagnat, o padre que eu citei lá no início, que criou o Instituto 200 anos atrás, ele trabalhava nos primeiros irmãos, né, que era o de acolher aquele estudante, acolher aquela família que vai estar com a gente. Então, nós trabalhamos que todas as pessoas que atuam no colégio são educadores maristas, das pessoas que estão na portaria até a sala de aula. Então, todos são profissionais que atuam na educação. Então, a gente trabalha sempre nesse formato do acolhimento, do cuidado para com o outro. Sempre pecar pelo excesso, né, de zelo, de cuidado, trabalhando sempre para que todos se sintam muito acolhidos na nossa casa. Não, e a escola, ela falando de estrutura, ela é muito grande, né? Quantas turmas vocês têm hoje? Tu tem essa informação? Hoje nós temos 38 turmas, quase 1.200 estudantes. 1.200. Nós vemos crescendo bastante o número de estudantes nos últimos anos. A nossa estrutura também nós estamos ampliando. Há 2 anos atrás, nós mudamos o antigo parque aquático, que se tornou um ginásio poliesportivo, com espaços para práticas de diferentes esportes, dança aérea, judô, canto, entre outros. Então a gente está trabalhando fortemente para oferecer o melhor para os nossos estudantes e famílias que vão se agregando à nossa comunidade no Pio XII. E é uma escola que é referência, né? Tá ali bem na região central da cidade, pertinho do shopping, e ela acaba sendo uma referência, às vezes, até para pessoas de outras cidades, né? Acredito que de cidades vizinhas vocês também devem ter alunos, né? Isso, é das cidades aqui ao redor da região, das cidades como Ivoti, Estância Velha, inclusive São Leopoldo, nós temos estudantes, e muitos que se mudam para a cidade
A gente recebe muitos, quando tem algum movimento específico das indústrias, digamos assim, na cidade, ou concursos, muitas famílias que trabalham no Santander, por um exemplo, né, no banco, né, eles acabaram procurando e foram passando essas informações. Então, muitas que vêm de São Paulo, Campinas, né, do interior de São Paulo, já procuram o colégio com essa referência de um marista lá na sua região e buscando aqui na nossa cidade também. Certo. E agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre os diferenciais da escola. A gente já falou um pouquinho, né, mas aprofundar um pouquinho mais. Eu queria começar pela educação infantil, que é a porta de entrada, né, para esse universo escolar, que é tão importante. Às vezes as pessoas pensam, é só brincar. Não é só brincar, né? E brincar é muito importante, a gente aprende muito brincando. E eu queria que tu me contasse um pouquinho mais sobre a educação infantil do Colégio Marista Pio XII. Isso, então nós temos na educação infantil um dos presentes do colégio também, que no ano passado, há 2 anos atrás, na verdade, nós buscamos a parte legal para fazer a abertura no nosso colégio do que nós chamamos de classe bebê, que são os estudantes que têm 2 aninhos de idade. Então esse é uma ampliação que ela esse é o 2º ano dessa turminha. A partir de 2 anos, então, já dá para matricular o filho no Marista Pio XII. Isso, nós temos turminhas a partir dos 2 anos na educação infantil. Só imagina uns toquinhos, né? Nós temos a camiseta azul celeste das crianças da educação infantil, então uns toquinhos bem pequenininhos, com um marista ali no peito, bem bonito de ver eles iniciando. A gente ampliou muito a turminha agora nesse ano, a turminha de 2 anos, né? Então a gente tem de 2 a 5 anos na educação infantil. A proposta, então, da Rede Marista é trabalhar o brincar sobre diferentes aspectos e estímulos também. Então a nossa sala de aula, ao fazer a visita na nossa unidade, as famílias que já estão conosco, percebem que os espaços eles são pensados para que as crianças não tenham um único comando na sala. Eles não vai estar todos os estudantes fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então não tem cadeiras para todo mundo ficar sentado ao mesmo tempo. A gente chama de trabalho em subgrupos, em ambientes. Então a sala de aula vai ter diferentes ambientes e a partir do que a criança naquele dia chamar mais a atenção dela, digamos, ela entra na sala, é recebida pelas professoras e auxiliares, ela vai então buscar e se identificar com aquele movimento. A partir disso, claro, a professora vai conduzindo para o projeto da turma que vem da curiosidade dos estudantes. Então eles escolhem uma temática e a partir disso se trabalha no formato de pesquisa, de interação, de construção e curiosidade principalmente. A proposta ela foi construída na Rede Marista, que ela é aplicada então nos colégios do Marista Brasil, que é a denominação dos mais de 90 colégios que existem no Brasil da Rede Marista. A gente atua então, a partir de 2015 foi feito o documento e a construção com as nossas coordenações, professores, direções, para estudar como seria a melhor forma de trabalhar com as infâncias, né? Então ele é um elemento central na nossa prática docente educativa no Marista. Então, nós estudamos, as coordenações foram até uma cidade na Itália chamada Reggio Emília, onde se configurou um novo formato de educação infantil, que vem das crianças, as propostas, e não dos professores. A partir desse estudo e com outras práticas, a gente moldou um exclusivo nosso, um modelo marista, né, de atuação na educação infantil. Então nós temos diversas práticas dos estudantes, né? A criança como protagonista nesse processo que é tão importante, né? É fundamental que ela tenha o interesse e que ela seja parte ativa desse processo para que realmente ela consiga construir esse conhecimento, né? Por isso, esse é o elemento central de transformar, que é algo que a gente fala tanto em educação, mas não é simples colocar em prática, né, de colocar o estudante no centro como protagonista. Então ele faz muitas escolhas, né, o estudante ele, durante a tarde, nas suas propostas pedagógicas. A gente trabalha também, eles têm aula de música, tem os períodos de língua inglesa, tem de psicomotricidade, sempre acompanhado também pelas auxiliares, e ele vai construindo ali vários momentos de escolhas das propostas. São várias, né, propostas, como eu falei, que tem ali para os estudantes, e eles vão trabalhando com esses estímulos, com essa curiosidade, para depois, ao final, a gente inicia da trajetória na educação infantil, a gente faz a transição para o primeiro aninho, que aí sim ele vai constituir sua alfabetização no tempo adequado, da melhor forma, né? Mas, então a ideia é ofertar esse tempo para que eles possam desenvolver, né, várias habilidades, não só que eles vão ter muito tempo depois para sentar ali, escrever, pesquisar, enfim, fazer o ensino tradicional, mas que eles tenham um tempo de desenvolver vários estímulos e habilidades que para a sociedade contemporânea é muito importante para a formação do indivíduo, né, como sujeito.
E a importância do lúdico também nesse processo, né? Para que essa criança ela consiga... hoje a gente tem tantos estímulos, tantas informações ao mesmo tempo, então ter esse momento ali que ela consiga explorar suas habilidades através da criatividade, né, de outros espaços, de outras experiências, né, e conhecer, e até para identificar o que ela gosta, o que ela não gosta, né? É bem importante. É bem nessa perspectiva. O próprio mobiliário também é pensado para elas explorarem, verem esses movimentos envolvendo a curiosidade, os elementos, enfim, as texturas e assim por diante. Então são vivências que nós pensamos que eles possam desenvolver elementos distintos, né, que constituam eles, então, para essa sociedade que nós temos hoje, que vai ter tantas telas no futuro, tantos elementos tecnológicos, mas que eles aproveitem bastante o brincar. Ele é o elemento central, supervisionado, não é um brincar só por brincar, mas ele tem um objetivo, mas ele é o pano de fundo das propostas pedagógicas. Às vezes as pessoas pensam que brincar é só brincar, né, tá solto, mas não, se aprende muito através da brincadeira, exato, né, através a questão da socialização e até elementos pedagógicos que é possível sim se serem inseridos dentro de uma proposta brincando, enfim, é bem importante isso. Bom, a gente está se encaminhando aqui para metade da nossa conversa já, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, eu quero saber um pouquinho mais porque tem programa de internacionalização, tem questão do extra classe também, a robótica, que é uma marca registrada do Pio XII. Então, a gente vai continuar o papo com o vice-diretor do Colégio Marista Pio XII, Pedro Manfroy, no próximo bloco. Lembrando que a gente também tem a transmissão em imagens no YouTube. Intervalo rapidinho, a gente já está de volta. Se a mente reinventa o futuro, o coração cria sem fronteiras. Quanto mais a mente supera desafios, mais o coração acolhe novas aventuras. Enquanto a mente faz novas perguntas, o coração abraça o mundo. Quando os dois estão em sintonia, experiências incríveis acontecem. Colégio Marista Pio XII. Matrículas abertas. Papo de Mercado de volta aqui na 105.3, hoje com uma história muito legal aqui do Marista Pio XII, que está completando 75 anos. Estou recebendo o vice-diretor da escola, o Pedro Manfroy, que está contando aqui um pouquinho para nós sobre, compartilhou aqui com a gente, né, a história da escola, a história da rede marista no mundo e aqui na nossa região. E a gente estava falando, professor, antes da questão dos diferenciais da escola, né? A gente falou ali da educação infantil. Vocês também têm um programa de internacionalização muito forte, muito sólido. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é esse programa de internacionalização, como que ele funciona, trouxesse um pouquinho mais de detalhes para a gente. Isso, muito bem. Então, nosso programa de internacionalização ele se chama Live in English e o objetivo dele foi potencializar o ensino do idioma, não nos transformando num colégio bilíngue, mas trabalhando com um programa bilíngue. Em que sentido? Como eu comentei dos colégios maristas existirem em tantos espaços e países, em mais de 80 países, a partir de um encontro como esse que eu participei a semana passada, foi-se determinado então esse estudo com um olhar mais atento para o ensino de idioma então ao redor do mundo, né, dos colégios, e incentivando as trocas entre as unidades também, entre os colégios do Brasil, com México, França e assim por diante. Então, nós desenvolvemos na Regional Porto Alegre, então, que são 20 colégios que existem no Rio Grande do Sul, maristas, né? São 20 aqui no estado. No estado são 20 colégios, já existiram mais colégios nas cidades menores do interior, existiam colégios maristas lá no início, até a década de 70, 80 mais ou menos, depois eles foram reduzindo, passando para o município ou para o estado, né? E hoje nós temos 20 unidades no Rio Grande do Sul. A sede nossa se denomina Regional Porto Alegre. Ela é na PUC, junto à PUC, que é a Universidade Marista também. Então, a todas as nossas formações... E ali tem o Colégio Champagnat, que fica junto ali, né? No próprio terreno da PUC, digamos assim, existe o Colégio Marista Champagnat. E nós temos, então, a parceria da PUC em vários movimentos, tanto na formação dos educadores, jornadas pedagógicas. Todos os nossos estudantes participam durante todo o ensino médio de oficinas lá na PUC. Só para os colégios maristas, né, participam para conhecer, né, a gente conectou com o novo ensino médio também esse movimento, mas, enfim, dentro da nossa
da nossa organização. Então, a partir dessa perspectiva, o inglês se tornou central, então, na nossa prática, hoje global, né, do mundo, né, globalizado, então, a língua inglesa. Então, nós redesenhamos o currículo há 3 anos atrás. Então, esse programa, ele é focado na conversação, não no trabalhar só o verbo to be, aquelas questões clássicas de antigamente, né? São importantes também, mas no sentido atual é muito mais dinâmico, e o ensino do idioma, quanto mais precoce acontece, né? Como já é de conhecimento comum, mais significativo e fácil ele fica. Então, na educação infantil, nós implementamos 3 encontros semanais para que eles trabalham com o prof de língua inglesa, conectados sempre com o projeto da turminha, da curiosidade, dos momentos. Eles têm uma salinha específica lá da língua inglesa, onde eles também têm interação sempre, né, fomentado sempre no idioma. Aí do 1º ao 9º ano, nós temos em todo o ensino fundamental 4 encontros semanais, 4 períodos, né, que se denomina de língua inglesa. E a ideia é ser trabalhado o inglês sempre conectado a essa temática de trabalho. Até o 5º ano, a metodologia que nós chamamos é de projeto. Cada semestre a turma e o segmento tem um projeto que pode envolver sustentabilidade, enfim, entre várias temáticas, sempre com uma pergunta, com problemas a serem resolvidos de forma mais prática, né, próximo a nós. Então, nós temos esse trabalho, e a partir do 6º ano até o médio, a gente trabalha com a metodologia da sequência didática nas 4 áreas do conhecimento: humanas, natureza, linguagens e matemática. Cada um dessas áreas tem um tema no semestre para ser trabalhado. E a língua inglesa, então, ela se conecta com essas temáticas de trabalho. Então, é um ensino que ele está sempre conectado com o que está sendo trabalhado. Não é uma aula de matemática exatamente igual que vai ser em língua inglesa, mas o tema que foi trabalhado na aula, ou na aula de língua portuguesa, vai ser o mesmo no inglês. Então, é muito mais do que ter a disciplina da língua inglesa, né, professor? É uma forma de conectar todos os conhecimentos, tudo aquilo que o aluno vai usar ao longo da sua vida ao idioma, né? Isso, para ele vir sendo uma aprendizagem mais naturalizada, não só às vezes quando a gente faz um cursinho para tal momento, depois de um tempo a gente não tem mais aquele domínio da habilidade, é um sentido para desenvolver para a vida que a gente estudou. Então esse é um programa, um programa de internacionalização. Nosso parceiro se chama Casa Thomas Jefferson, ela é vinculada ao Consulado Americano, eles são de Brasília. O primeiro colégio marista que eles atuaram foi um dos colégios de Brasília, e a partir disso a gente conheceu aqui da Regional Porto Alegre os 20 colégios, fomos lá, visitamos o espaço, a proposta, e a partir disso nós adotamos como o nosso parceiro, né, escolhemos dentre tantos o parceiro para nos dar esse subsídio para trabalhar com os estudantes de uma melhor forma e conseguir melhores resultados. Nós temos o acompanhamento dos professores, a organização a partir dessa parceria, né? Os estudantes fazem testes de nivelamento e vão desempenhando assim, as suas propostas, né, conectadas, como eu comentei, sempre com as temáticas da aula. Não tem um texto aleatório, a ideia é sempre estar conectado com o que está sendo trabalhado nos outros componentes, nas outras aulas. E ao final do 9º ano, iniciando no ensino médio, a gente reduz a carga horária, mas eles têm a oportunidade daí dentro da rede marista de vivenciar experiências, né? Quem tem esse objetivo, né, esse projeto de vida que a gente denomina, que são os intercâmbios da rede marista. Então, no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, tem experiências que eles podem vivenciar nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, a partir de cada ano de ensino, né? E além dos intercâmbios, digamos, tradicionais, onde eles vivenciam por uma empresa que organiza essas experiências lá, nós também inserimos visitas a colégios maristas desses locais e trocas também com os estudantes, tanto lá presencialmente quem participa, quanto virtualmente, né? A gente está feito, né, mobilizado essas trocas entre com outros colégios. Isso para conhecer cultura é riquíssimo, né? Consegue ir bem além daquilo que só estudar o idioma, né, professor? Porque só o idioma não adianta, a gente não vai fixar, a gente não vai... Essas experiências são super importantes, né? Quais são os destinos do intercâmbio? É Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, isso? Isso, no 1º ano eles vão para o Canadá, no 2º ano tem Inglaterra ou Estados Unidos, pode escolher um dos dois, e no 3º ano é Austrália e Nova Zelândia. Esses são os que nós temos. Legal. E são com todos a vivência é feita com todos os colégios do Brasil marista.
Então, todos os estudantes que têm interesse, que vão participar, é formado um grupo e sempre educadores acompanham. Eu já participei acompanhando da Inglaterra. Eu ia te perguntar isso, daí vão profissionais aqui da escola junto com esses alunos. Porque eu acho que essa também é uma preocupação dos pais, né, professor? Isso, de quem vai estar com o meu filho. Exato. Assim, eu, como mãe, fiquei pensando aqui, a gente fica, né, com essa preocupação. Então, tem profissionais da escola também que acompanham. Um outro diferencial do Marista Pio XII que é realmente uma certa, até uma identidade da escola, eu acho, é a questão da robótica, né? A robótica do Pio XII é muito forte, todo mundo já ouviu falar dos projetos, enfim. Ela começou em 2002, né, professor? Conta um pouquinho mais dessa história, o que é a robótica, como que o Pio XII se tornou essa referência dentro desse projeto. Isso, muito bem. Então, a robótica a gente denomina robótica educacional, que está conectada ao colégio, né? Ela iniciou, então, no Pio XII por um elemento bem pioneiro, que foi com um professor e o diretor da época, que era o irmão Paulo Passim. O irmão Paulo, então, junto com esse professor, criaram a primeira equipe, desenvolveram e se inscreveram numa competição, se classificaram e foram para os Estados Unidos, onde é o mundial que acontece da categoria da robótica educacional, o principal evento. E a partir dali eles plantaram a semente, foram organizando, e hoje nós temos ela muito pujante no colégio. Inclusive ontem os nossos estudantes venceram um prêmio nacional em Brasília, na competição em Brasília, e se classificaram novamente para o Mundial, que ele acontece todos os anos em Houston, nos Estados Unidos, junto lá ao complexo onde fica a NASA, né, a sede da NASA. Então, desde 2012, então, se eu não me engano, 11 ou 12, eles participam todos os anos da competição, se classificam para o Mundial. Como é que funciona, explicando brevemente, então, a robótica, ela tem por níveis, né, por etapas. Então, essa equipe que nós estamos falando é do ensino médio, que ela se chama FRC, o nome da categoria. Nós temos também a categoria dos menores, que se chama FTC, também estavam competindo. Lá ali a base, eles vão se preparando para chegarem até a nossa equipe. Ela se chama Under Control, do Marista Pio XII, o nome da nossa equipe, e eles já conseguiram premiações ano passado, inclusive lá em Houston, no Mundial, premiações que nenhuma outra equipe da América do Sul conseguiu. Então eles são uma referência no Brasil nesse sentido. Muitos colégios de outras, tanto maristas quanto outros, vêm até nós aqui no Pio XII para fazer um laboratório de como criar a equipe. Ela tem todos esses anos, 20 e tantos anos, né, no colégio. Nós sediamos um campeonato no início do ano, em fevereiro, que aí vem essas equipes de Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Organizamos também o Festival Marista de Robótica, que acontece na PUC, que é para os colégios maristas. A nossa equipe geralmente são os juízes que organizam e tudo mais. E a partir disso nós temos a robótica educacional no currículo. Então, como todos os professores da robótica educacional hoje foram nossos estudantes, se formaram no Pio XII, então eles conhecem o que nós chamamos das diretrizes, as matrizes pedagógicas da rede marista, e eles nos ajudaram, então a gente não precisou comprar um produto de fora, né, para aplicar a robótica. Nós construímos a partir do know-how que eles já desenvolveram aqui dessas 2 décadas, né? Claro, a gente contrata parceiros em alguns momentos para nos auxiliarem, mas a essência é deles e a gente costurou com as nossas matrizes curriculares. Então, o 5º ano tem dentro do currículo. A robótica educacional faz parte do currículo escolar. A partir do 6º ano ele está dentro das sequências didáticas, né? E a equipe, então, tem os extra classe, para que o estudante que tem mais interesse pode participar, então, das aulas de robótica até chegar na equipe e competir. O que é a robótica ali na prática? Eu que nunca tive essa vivência, assim, me explica de uma forma bem simples para eu entender. Eu tive lá no Pio XII no final do ano passado, no evento Escola Aberta, e aí eu lembro que tinha um robozinho lá que lançava discos, né? Isso. E aí eu queria entender um pouquinho mais como que funciona isso na prática, como que os alunos participam ali na criação, no projeto, enfim. Isso, então o robô, ele é o produto final, né? Então a grande questão da robótica é que ela funciona no calendário americano, né? Então ela inicia, a gente recebe uma situação problema em janeiro. Então a equipe, uma parte dela já em janeiro começa a trabalhar para chegar nesse robô que vai resolver as questões lá
da competição. Mas não é só para a competição e não é só o robô. Eles trabalham a programação com vários programas que existem, né, do CAD, por exemplo, entre outros. Nós temos as impressoras 3D lá no colégio, eles constroem todas as coisas do robô, a grande parte ali no colégio, e usamos, claro, esse expertise deles para propostas de educação infantil do colégio. Eles montam na impressora 3D, nos auxiliam com várias outras propostas. E também existe não só se a pessoa não é esse ramo digamos, mais da engenharia para montar o robô que ela gosta, mas o estudante tem outras habilidades onde precisa da apresentação dessa construção, de como ela é feita, precisa da aplicação. Então, os estudantes que têm mais a parte da oralidade fazem parte da equipe. Então, tem que ser aplicado também numa obra social, numa escola pública, essa construção. Então a gente tem parcerias aqui via Rotary Club com escolas municipais para aplicar. Eles vêm lá no colégio, no laboratório, montar. Tudo isso faz parte de um portfólio que eles têm que apresentar nessa competição que aconteceu ontem, né? Finalizou ontem, domingo, e eles vão em abril agora para Houston, nos Estados Unidos. Tem que também conseguir patrocinadores, então tem que apresentar a proposta. Então tem a equipe, né, os estudantes que apresentam esses materiais, dominam tudo em língua inglesa, então está conectado ao nosso projeto de internacionalização também, e potencializa muito as aprendizagens, né, de quem vivencia. Hoje nós temos em torno de 100 estudantes que participam das equipes de robótica, que são a equipe é o extra classe, né, quem se inscreve participa das atividades no contraturno escolar. Pois é, tu falou ali no extra classe, né, que é um dos diferenciais também do Marista Pio XII. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o extra classe, como que funciona, né, quem são quais são as atividades, né, disponíveis. Isso, muito bem. Então, dentro de uma educação integral, não é só o momento da aula, né, que nós ofertamos, então, os elementos no Colégio Marista Pio XII, mas buscamos também qualidade, né, ofertar nessas outras propostas e espaços. Nós temos, então, para os estudantes da educação infantil até o 5º ano, o turno integral, que ele acontece no turno da manhã, porque as aulas regulares são à tarde. Esse é o estudante que chega de manhã cedo e fica até o fim da tarde no colégio. Dentro do turno integral, nós temos a vivência no curricular, da robótica educacional, eles têm língua inglesa também, tem as atividades envolvendo a psicomotricidade, música, né, que nós temos tanto no currículo regular quanto no turno integral. Nessas atividades, então, eles desenvolvem também projetos semelhantes ao modelo do turno da tarde e do turno regular. Então, nós temos essas ofertas no turno da manhã. Iniciação esportiva também está dentro onde eles começam a trabalhar com vários esportes, judô, futsal, enfim. E eles gostam do esporte, né? Isso faz parte, é essencial para o desenvolvimento como um todo, né? Mesmo verdade. Quem não tem aptidão, digamos assim, mas ele nos auxilia em várias habilidades. Então, no extra classe esportivo, daí nós temos judô, futsal, vôlei, basquete, handebol. São os esportes, e ali nós participamos, inclusive o ano passado a cidade deve ter visto um pouco do movimento, nós sediamos o campeonato denominado Olimpíada Marista Brasil, de todos esses colégios maristas que eu mencionei aqui no Brasil, em Novo Hamburgo. Então nós sediamos no nosso colégio, em outros locais, né, parceiros, o que culmina, no caso, as competições do Extra Classe, que é quem participa, depois participa também da competição. Então, que todos os anos é o antigo Maristão, quem é mais, né, saudoso, os pais, mães sempre chamam de Maristão. Aí já dá pra saber, né, que é uma pessoa que tem uma história, que tem um vínculo maior com a escola, né? Exato, então são esses os elementos esportivos. A gente tem 2 ginásios, né, tem o ginásio principal, que tem o nome do irmão Albino Trevisan, que foi diretor do colégio, inaugurou esse ginásio, e o ginásio Irmão Paulo Passim, que é o segundo ginásio, que é o diretor que iniciou a robótica que eu comentei. No extra classe nós temos também na parte artística, dança aérea, o balé, que a gente iniciou há pouco tempo, já tem uma procura muito grande, o canto, né, a gente tem várias turminhas, e é algo que retornou. Nós não ficamos um tempo sem ter no colégio, então esses espaços nos últimos 2-3 anos foram retornando, e nós temos muitos estudantes e eles participam das atividades, apresentações. Nós temos um momento que congrega a parte artística do colégio, que é no final de outubro, que a gente denomina de InspioArt, que é as apresentações artísticas desses estudantes, que envolve teatro também, entre outros, e eles participam então de um evento no Salão de Atos, aberto para as famílias também, onde eles apresentam
a sua construção durante o ano, as apresentações, e entre todos os eventos nossos do colégio, eles fazem as aberturas também dos eventos mais importantes. Então tem opções 1000, né? É totalmente voltado ali para várias experiências mesmo, para o desenvolvimento pleno da criança, do adolescente. Falando em desenvolvimento pleno da criança, do adolescente, tem um outro tema que eu gostaria de abordar com o senhor, que é o novo ensino médio, né? Que a gente sabe que deu trabalho para as escolas, né? Mas que, na prática, como a gente estava falando antes, ele traz, mais uma vez, aquilo que a gente falava antes, o protagonismo do aluno, a possibilidade de experimentar coisas, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa mudança no ensino médio, como que o Marista Pio XII tá trabalhando essa questão com os seus alunos. Isso, muito bem. Então, o novo ensino médio, como Larissa, tu falaste, foi um grande desafio para todas as escolas, por uma mudança de algo que estava há 3 décadas lá solidificado, que era o movimento do ensino médio, muito tradicional, com muitos componentes. Então, e enraizado até nas famílias, né? Porque, se eu aprendi dessa forma, tem que ser assim também, né? Exato. Existe uma dificuldade até nesse ponto de vista, assim, né? De conseguir entender um pouquinho mais, né? E a ideia, então, a grande questão foi que foi dado liberdade para cada rede de ensino propor o novo ensino médio. Tinham as diretrizes, o que precisava ter, tantas horas de tal componente. Então, dentro da rede Marista, a nossa regional Porto Alegre, né, fez várias formações com todas as coordenações, direções, enfim, para entendermos melhor para qual caminho nós iríamos escolher, e até determinados, como a gente podia usar o que nós temos, a PUC, a Universidade Marista, faz parte da nossa instituição, da nossa congregação. Então nós utilizamos muito a formação via PUC, da construção e validação dessa documentação. Então os professores dos núcleos lá da PUC faziam a revisão desses documentos, a gente foi construindo, e chegamos numa proposição em que nós temos, sim, um componente de projeto de vida no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que trabalha muito a autoavaliação do estudante, o autoconhecimento, e ele é bem vinculado à PUC no sentido que todos os anos a gente faz essa vivência lá na universidade, eles vêm até aqui também para conhecer os diferentes cursos. Antigamente a gente chamava de teste vocacional, né? Hoje ele não tem mais esse nome, mas não tem nenhum nome bonito para colocar no lugar, mas vamos chamar de autoconhecimento, autoavaliação, né? Para se conhecer melhor e testar um pouquinho. Então eles têm a oportunidade de testar como é que seria um curso de direito, não só o curso, digamos, as aulas, mas o mercado também, né? Mercado profissional, de trabalho, que é tão importante, né? Isso, então eles fazem isso vinculado ao projeto de vida, né? Esse componente que nós temos no ensino médio. Eles têm as escolhas também de vários, todas elas validadas e construídas também junto com professores da PUC, a gente chama dos itinerários formativos na rede Marista, que são as escolhas aqui na parte que é mais flexível do currículo. Então a gente tem educação financeira, que todos têm que cursar, pode escolher se vai ser no 1º, 2º ou 3º ano, mas eles têm, né, essa possibilidade, educação financeira. Tem cultura digital, para quem tem mais essa vontade de trabalhar, processos criativos, que é voltado mais para o cinema, para a arte, ciências da saúde, para entender melhor como funciona também o curso, né, de medicina, biomedicina, outros cursos dessa área que são bem procurados, contextos e movimentos do século XXI, que envolve a área das ciências humanas, inovação social também. Então eles têm múltiplas possibilidades, e a gente fez alguns específicos para o 3º ano, que é voltado para educação ambiental e relações internacionais. Então a gente tem o simulado da ONU entre os colégios maristas também, que faz esse encontro virtual e presencial. Depois tem as classificações, né? Então a gente aproveitou essa brecha na lei, porque antes era um currículo para todo mundo, né? Sim. Então o novo ensino médio permitiu essa possibilidade de construir e configurar alguns elementos, né? A gente criou os clubes também no colégio que não estão no currículo, mas eles complementam. Tem o clube de leitura, então a gente vai participar da Bienal do Livro no Rio de Janeiro com esses estudantes que inscreveram projetos. Tem o clube que vai envolver o Observatório do Clima. Agora em 2025 o Brasil vai sediar a COP30, então o clima vai ser em Belém do Pará. E aí a gente criou na rede Marista o Observatório Marista do Clima. Então cada escola vai ter uma célula, uma unidade que vai trabalhar então elementos da sua cidade, da sua região, sobre mudanças climáticas, sobre, enfim, as emergências que nós vivenciamos hoje envolvendo o clima. Então a gente tentou aproveitar essa oportunidade para conectar o currículo mais com a nossa contemporaneidade, com a vivência dos estudantes, com esses espaços que eles têm para
E aí como é que funciona? Eles podem escolher dentro desses itinerários o que eles querem, como eles vão organizar isso? Isso, é uma parte das horas semanais. Eles vão escolher na hora da matrícula, eles escolhem tem 8... É mais ou menos quando a gente vai fazer a matrícula na faculdade, né? Que a gente escolhe as disciplinas, as cadeiras, enfim, aí eles podem fazer essa escolha, né? Isso, então a gente oferta 8 possibilidades, eles escolhem 2 no primeiro ano, depois vai ampliando no segundo e no terceiro. E aí eles vão vivenciando esses espaços, esses movimentos, e o que nós temos já observando... A gente analisa os dados, a gente tem um indicador chamado Marista Analytics, que analisa os dados da rede, e aí nós conseguimos perceber que nesses últimos anos a gente teve um avanço muito significativo nos resultados acadêmicos dos estudantes que terminam a sua trajetória no colégio. Olha só. Então, um exemplo, no ano passado nós tivemos 83 estudantes que se formaram no terceiro ano do ensino médio. Desses, alguns optaram por seguir outras propostas, mas 81 prestaram vestibular e foram aprovados em diversas universidades. Desses, em torno de 12 universidades federais, 11 foram aprovados em medicina, então que são indicadores que a gente tem de que antes era bem menor esse índice, né? Então nos últimos anos veio ampliando, então está conectado sim com a proposta, né, também marista, a proposta do colégio, com o perfil dos estudantes que vai buscando, também vai conhecendo, porque antes a gente percebia um perfil de estudantes que não buscava tanto as universidades mais distantes, né, ou outras perspectivas, levavam mais tempo para tomar essa decisão. Agora eles foram aprovados diretos, né, nessas universidades que eu comentei, entre outros cursos de psicologia, direito, tiveram muitas aprovações. Hoje a gente faz até lá no colégio as fotos deles todos aprovados, a gente tem um espaço lá para fazer a celebração com eles dessa comemoração da aprovação. Que legal. A gente chama a turma do ano passado, né, para vir ali fazer a inauguração com a gente também das conquistas deles no ano seguinte. Muito legal. E aí a gente começou, né, aqui contando sobre a história dos maristas, enfim, e dentro dessa jornada da escola, começamos ali pela educação infantil e agora trazendo para toda essa mudança que o novo ensino médio trouxe para a educação, e aí a gente vai vendo realmente uma construção, né, nessa vida escolar dessa criança, desse adolescente, preparando realmente para a vida, né, para as escolhas, porque o que a gente vai escolher vai ser uma decisão da gente, mas a gente tem que estar preparado, né, para aquilo que vem ali na frente. Se eu não quiser daqui a pouco fazer o vestibular, tudo bem, mas eu tenho que estar preparada para fazer este vestibular e passar, né, se for essa a minha vontade. Então, ter esse protagonismo, mas sem deixar nada de lado, né, professor? Isso, é isso que nós buscamos, porque hoje a formação é diferente do nosso tempo, apesar de não ser tanto tempo atrás assim. Não é tanto tempo, né, professor? Isso. Mas hoje eles têm múltiplas possibilidades. Antigamente era um caminho, basicamente, que nós tínhamos que escolher, né? Hoje eles têm alguns que vão fazer intercâmbio primeiro, antes de escolher sua vivência quando termina o ensino médio. Porque é super cedo, né, professor? Isso. É uma escolha para a vida inteira, que claro, tu pode mudar ali, mas é uma escolha que tem um peso, né? Então, daqui a pouco, quanto mais puder provar, experimentar, ter certeza, conhecer o mercado de trabalho, porque às vezes a gente idealiza também uma coisa e na prática não é nem aquilo, né? Então, quanto mais puder conhecer, mais ferramentas tiver para fazer essa escolha, mais chance de que ela seja uma escolha assertiva, né, professor? Isso, é isso que está no nosso horizonte quando nós desenhamos esse modelo curricular, ou toda a proposta pedagógica marista de propiciar aos estudantes que estejam com a gente de vivenciar diferentes possibilidades, oportunidades. Mesmo que não goste tanto de algo, ele fazendo vai dar a certeza para ele do que caminho seguir ou não, disso de ajudar nas suas escolhas. A gente trabalha muito com esse conceito do projeto de vida. A gente tem um projeto que é da nossa orientação educacional, que trabalha individualmente com os estudantes lá no ensino médio para ajudar nessas escolhas, nas escutas, nas formações com eles. Que legal. Então a gente vai preparando para a vida, que é o elemento principal da escola. É isso, né? A escola serve para isso. Professor, adorei nossa conversa, tenho certeza que nossos ouvintes também gostaram, uma por conhecer um pouquinho mais do Marista Pio XII e outra por todos esses elementos históricos que o senhor trouxe aqui. Foi um prazer receber o senhor aqui. Parabéns para a Escola Marista pelos seus 75 anos. Muito obrigada.
Certo, Larissa, muito obrigado, agradecemos o momento, essa oportunidade, agradecer a todos os ouvintes da Rádio União também por esse momento, espero que tenha sido elucidativo, qualquer questão também estamos disponíveis lá no colégio para tirar as dúvidas. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor, quem ficou ouvindo e, agora estou pensando, tem ainda como matricular para esse ano, como que faz? Sim, as matrículas seguem abertas, de acordo com a possibilidade de vagas, né, nas turmas, então é só fazer contato com o colégio, que a gente tem uma equipe que vai elucidando, trazendo as informações sobre esse segmento. A gente faz sempre uma entrevista para conhecer a família, para conhecer o estudante que vem até a gente, para explicar a proposta, né, marista de educação para a família também tomar a sua decisão. Então estamos bem abertos e gratos ao recebê-los então em nosso colégio. Fica o convite então para nos buscarem, procurarem qualquer questão, tanto no site quanto diretamente no colégio, fazendo contato. Nós estamos abertos então no Marista Pio XII a receber os novos estudantes. Muito obrigada, professora. Agradeço também a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que a nossa conversa fica lá no YouTube, também registrada em imagens, no YouTube oficial da Rede União. Vou me despedindo de vocês. Volto na próxima segunda-feira com Papo de Mercado a partir das 8 e todos os dias de segunda a sexta, das 4 às 5 com mulheres. Um beijo, fiquem bem e até a próxima. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.